O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. O nosso entrevistado de hoje foi vereador em Belo Horizonte, foi prefeito da capital mineira, é deputado federal, foi ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e foi ministro do Desenvolvimento Agrário no segundo governo da presidente Dilma Rousseff. Nós vamos conversar com Patrus Ananias, atual deputado federal pelo PT. Muito bem-vindo, deputado. Um prazer recebê-lo aqui. É um prazer também estar aqui com vocês, Rodrigo, e conversando com os ouvintes da Rádio Super. Primeiro, super notícia. Eu quero externar minha alegria por termos mais essa importante emissora no circuito de Minas Gerais e do Brasil, contribuindo para a ampliação dos nossos canais de comunicação com o povo, com a população, né, comunicação social. Estou aqui para conversar com vocês, com os nossos ouvintes, com muita alegria. Participa dessa entrevista com a gente a repórter Ana Luísa Faria, que é da editoria de política do jornal O Tempo e é também nossa repórter aqui na Rádio Super. Bom dia, bem-vinda, Ana. Bom dia, Rodrigo, Delma, bom dia, deputado, bom dia, ouvintes. Bom dia. Bom, deputado, eu vou começar perguntando ao senhor. A gente está vivendo hoje um dia de caos na cidade em função de paralisação do metrô, paralisação de serviços públicos, numa mobilização, numa manifestação que foi convocada contra as reformas que têm sido implementadas ou que estão tentando implementar no governo federal. Reforma da Previdência, reforma trabalhista e etc. O PT foi um dos partidos que convocou para essas manifestações de hoje. Mas, inegavelmente, também que essas mesmas manifestações que têm um caráter importante e democrático de fazer com que as pessoas se conscientizem, e é um direito até sagrado do cidadão, legítimo de se manifestar, essas mesmas manifestações causam um tremendo mal para a cidade. A cidade hoje está um caos no trânsito, serviço público que não está funcionando. Como é que o senhor avalia isso e de que lado o senhor fica nessa história? Olha, eu sempre defendi, Rodrigo, as manifestações pacíficas, não violentas, democráticas, que estão asseguradas na Constituição da República e no nosso ordenamento jurídico. Eu sempre digo que pior do que as manifestações democráticas é o silêncio ensurdecedor das ditaduras, onde as pessoas não podem se manifestar. Eu tenho consciência que essas manifestações, muitas vezes, penalizam as pessoas mais pobres, trabalhadoras, trabalhadores, pessoas que usam o transporte coletivo, mas eu penso que nós não podemos perder de vista as causas. A responsabilidade por esse momento que nós estamos vivendo em Belo Horizonte, em Minas Gerais e em todo o território nacional, é o fato de nós termos um governo ilegítimo, que eu considero mais grave ainda, golpista, e um governo que não faz outra coisa a não ser se defender das gravíssimas denúncias que contra ele são apresentadas. Nós temos hoje um presidente da República que não pode aparecer em público e não tem nenhuma relação com a sociedade brasileira, com os movimentos sociais, com as igrejas, com as universidades, com a juventude e mesmo com setores crescentes do empresariado, especialmente os pequenos e médios empresários. Então, esse é um momento gravíssimo que nós estamos vivendo no país. Uma gravíssima crise política, que é também uma crise econômica, social, ética, moral, cultural. E é diante desse fato que nós estamos. É por conta dessa situação que essas manifestações estão ocorrendo. Porque nós estamos vivendo um impasse no Brasil. E precisamos resolver esse impasse, e, a meu ver, esse impasse só será resolvido com o afastamento dentro das regras democráticas do atual presidente. Deputada, a denúncia contra o presidente Temer chegou à Câmara dos Deputados, né? Como é que está a expectativa para apreciação desse assunto lá? Nós vamos trabalhar, eu, além de estar na Câmara dos Deputados, integro também a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que vai ser o primeiro espaço onde a denúncia apresentada pelo procurador Janot será apreciada. É claro que nós vamos trabalhar muito para que essa denúncia seja acolhida. Primeiro, porque nós estamos em face de fatos gravíssimos que embasam essa denúncia. Fatos que a sociedade brasileira acompanhou. Imagens, gravações, e há, inclusive, sérios indícios de que virão novas denúncias. Essa primeira agora está ligada diretamente a uma denúncia de práticas de corrupção.
e outras 2 que seriam ligadas à questão de formação de quadrilha e obstrução da justiça, né? Além desse fato gravíssimo, que não houve no caso da presidente Dilma, que foi afastada por razões políticas e não por razões jurídico-penais, né? Além desses fatos gravíssimos, como eu disse antes, e quero reiterar para os nossos ouvintes, nós temos um governo hoje que não governa. O país está parado. Nós temos um governo hoje, o presidente da República, que chegou por vias ilegítimas a esse cargo, na minha leitura, não faz outra coisa a não ser se defender das gravíssimas acusações que pairam contra ele. Ele não está governando. Ele tem 5% de aceitação no país. Ele não tem nenhuma interlocução com a sociedade brasileira, não pode aparecer em nenhum lugar público no país. Como é que vamos caminhar dessa forma? Deputado, Pois não, Ana Luísa. caso o presidente Temer perca o mandato ou renuncie, quem que o PT lançaria ou apoiaria em uma possível eleição direta? Nós estamos defendendo eleições gerais. Eu penso que o presidente ilegítimo, o senhor Michel Temer, poderia limpar um pouco a sua biografia com um gesto de grandeza, que foi inclusive aconselhado por uma pessoa insuspeita, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que seria a sua convocar, renunciar e convocar, propor ao Congresso Nacional a antecipação das eleições de 2018. Nós temos eleições gerais, presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais, para passarmos o país a limpo. O Brasil está vivendo uma gravíssima crise. Portanto, o melhor caminho que nós temos nesse momento é afirmarmos o princípio constitucional da soberania popular. Mas, deputado, essa Só antecipação... concluindo aqui um pouquinho, com sua licença, o que nós temos de melhor no Brasil é o povo brasileiro. E numa situação de crise como essa, me parece que o melhor caminho é nós convocarmos, chamarmos o povo brasileiro para escolher os caminhos que nós devemos trilhar para tirarmos o Brasil dessa crise e reencontrarmos o caminho da paz social e do desenvolvimento. Mas essa antecipação que o senhor falou, ela serviria só para a presidência da República, para o presidente Michel Temer, ou serviria para todos que têm cargos vencendo agora em 2018? Como é que seria isso? Não, a proposta, que foi inclusive a proposta do Partido dos Trabalhadores, que saiu do nosso Congresso, recentemente realizado em Brasília, é que nós tenhamos eleições gerais, considerando a gravíssima crise, eleições gerais, em todos os níveis, Presidência da República, Congresso Nacional, senadores, deputados federais, também seriam antecipadas as eleições dos governadores e das assembleias legislativas, para nós realmente retomarmos o país, né? E nesse sentido, voltando à pergunta da Ana Luísa, o Partido dos Trabalhadores tem uma liderança natural, uma liderança histórica, que é a maior liderança política do Brasil, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que realizou um governo notável, um governo que seguramente vai entrar para a história como um dos melhores, se não o melhor governo da história republicana, seguramente na área social, na melhoria de vida dos pobres. Eu tenho muito orgulho de ter participado como ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e ter participado ativamente da implantação de políticas exitosas que retiraram o Brasil do mapa da fome e que retiraram milhões de pessoas, de famílias, da pobreza, da miséria, através de programas exitosos, como o programa Bolsa Família, os programas de apoio à agricultura familiar, os restaurantes populares. Então, o Lula é a nossa grande liderança e as pesquisas mostram isso. Assim que tivermos as eleições, que nós esperamos que sejam o mais depressa possível, né, que sejam antecipadas, seguramente o presidente Lula será o nosso candidato. Deputado, qual que é a sua expectativa em relação à sentença do ex-presidente Lula? Olha, eu tenho acompanhado, né, como advogado também, como professor de direito. O que está ficando muito claro para todos nós é que estão buscando uma condenação do presidente Lula de qualquer maneira. Estão lançando assim uma espécie de uma lanterna sobre toda a vida do presidente e não encontram. Pelo que eu já li até hoje, pelo que eu acompanhei, né, não há nenhum fato claro, nenhum fato provado, nenhum indício vigoroso contra o presidente Lula. Como nós temos, por exemplo, não vou ficar aqui citando nomes de pessoas, né, mas já que mencionamos o caso do presidente Temer, né, aí são provas visíveis, né, são imagens, são gravações que atingem também, infelizmente, o senador Aécio Neves. Com relação ao presidente Lula, em termos de
de promiscuidade, digamos assim, de corrupção, de relação indevida com o setor privado. Pelo que eu sei, até agora nada foi efetivamente provado ou apresentado assim com o mínimo de indícios mais consistentes. Deputado Patrus Ananias, tem um ouvinte nosso aqui, o Rogério Felício, que está nos acompanhando pela live no Facebook, está nos assistindo nesse momento, e ele faz a seguinte pergunta para o senhor. Deputado Patrus Ananias, quem colocou o presidente Michel Temer no poder foi o PT. Afinal, ele era vice da presidente Dilma e acabou, a partir do momento em que ela sofreu impeachment, assumindo a presidência da República. O que o senhor diz para esse nosso ouvinte, o Rogério Felício? Olha, Rogério, essa é uma questão sobre a qual nós devemos meditar e fazer mesmo o nosso exame de consciência e até o nosso meia-culpa. Isso tem a ver com a questão do presidencialismo de coalizão. Nenhum partido político, nenhuma força política, consideremos, por exemplo, o campo onde eu me situo, o campo das esquerdas, o chamado campo democrático popular, daquelas forças que querem democracia, mas com justiça social, com inclusão dos pobres, um país cada vez mais justo. Nós não temos maioria, então fizemos um acordo que realmente nós temos que repensar para o futuro com o PMDB. Então, houve de fato essa questão delicada de termos um vice-presidente com o Temer. Agora, isso também não justifica as práticas que ele vem tomando. No passado, nós já tivemos um exemplo parecido. O vice-presidente de Getúlio Vargas, João Café Filho, participou ativamente, intensamente de todas as articulações contra o presidente Vargas, né? Então, nós, de fato, tivemos um vice-presidente que, especialmente a partir do início do segundo mandato da presidenta Dilma, outra coisa não fez senão conspirar contra o governo, impossibilitando, inclusive, dificultando ao máximo as ações do nosso governo e criando um clima para o afastamento, a meu ver, inconstitucional da presidente Dilma Rousseff e para a sua chegada ao poder. O que nós temos hoje, objetivo, Rogério, é um governo que não governa, essa situação clara que está aí, e diante dela, as brasileiras e os brasileiros comprometidos com o nosso país, com o nosso povo, com as gerações futuras, devemos tomar uma posição que é essa que eu venho defendendo aqui nessa conversa. Deputado Patrus, o senhor falava agora há pouco que o governo não está, que na verdade é um governo que não governa, porque a gente está acompanhando aí o que o presidente Temer tem feito no momento, é tentar se defender das denúncias que ele está sofrendo. E algumas medidas que ele tem tomado ultimamente têm levado a críticos, à imprensa, a falar sobre a possibilidade de sufocar a Polícia Federal, ou talvez a indicação agora da Raquel Dodge para a Procuradoria-Geral da República, de que seria uma tentativa de abafar a Lava Jato. O que o senhor acha dessa coisa dele ter quebrado essa tradição, né, de escolher o mais votado pela Associação dos Procuradores, escolher a Raquel Dodge? O senhor acha que é essa tentativa, talvez desesperada, do presidente de manter a defesa dele? Está ficando claro isto, né? O desmonte do Estado brasileiro, inclusive dos órgãos de controle no país. É importante nós lembrarmos, Delma, aqui nessa reflexão nossa, o que o governo Lula fez para fortalecer o Ministério Público. O governo Lula e o governo Dilma criaram uma tradição no país. Desde o início do governo do presidente Lula, a escolha com relação à Procuradoria-Geral, à chefia do Ministério Público Federal, foi sempre o primeiro da lista. E, além disso, todo o apoio foi dado ao Ministério Público, à Polícia Federal, todo o respeito ao Poder Judiciário. O que nós estamos vendo, como eu disse aqui, e penso que você reiterou o que eu afirmei, nós estamos vendo um governo que não faz outra coisa a não ser se defender, inclusive fragilizando o Ministério Público, a Polícia Federal. É claro que ele fez uma escolha dentro da legalidade, mas quebrando uma tradição que vinha se firmando, que eu acho que é mais correta, que é colocar à frente do Ministério Público aquela pessoa que melhor represente, né, o sentimento dos integrantes deste espaço, que são as pessoas que estão, né, os procuradores, né, numa linguagem mais popular, as promotoras e promotores de justiça, né, essa linguagem está hoje superada, que integram o Ministério Público Federal. Agora, além da escolha de um nome que parece que está mais sintonizado com o governo, vamos ver, não quero fazer nenhum pré-julgamento também,
eu considero muito grave assim, outras escolhas, Ministério da Justiça, quer dizer, ele vem fazendo escolhas nesse plano que deveriam estar voltadas para o bem comum, para o interesse maior do povo brasileiro, para o desenvolvimento do Brasil. Tudo indica que as escolhas vêm sendo feitas para criar em torno dele uma proteção. O senhor é contra ou a favor da Operação Lava Jato? Olha, eu considero todas as operações que combatam a corrupção positivas. Eu tenho uma formação, tenho uma história de compromisso com a ética na política, com a honestidade, com a transparência. Esse é um dado importante. Agora, por outro lado também, como advogado, professor de direito, eu considero fundamental que os princípios constitucionais sejam respeitados. O legítimo direito de defesa nos termos constitucionais e do nosso ordenamento jurídico, o devido processo legal. Há uma dúvida séria hoje com relação ao respeito a esses fundamentos do ordenamento jurídico relacionado com os direitos e garantias individuais, e quero reiterar, assegurados, em primeiro lugar, pela nossa Constituição, a Constituição cidadã. Então, são práticas que precisariam ser repensadas, reconsideradas. E eu temo que nós não estejamos, de fato, enfrentando o problema maior, que é erradicar a corrupção no Brasil. Eu tenho, Rodrigo, uma compreensão de que se nós queremos, de fato, e eu quero, e muitos de nós queremos, erradicar a corrupção no Brasil, e mais do que isso, acabar também com o uso indevido, as obras inacabadas, o desperdício do dinheiro público, se nós queremos, de fato, querer que o bem comum, o bem público, sejam tratados como coisa sagrada, eu penso que é fundamental nós trazermos as pessoas para participarem da política. Eu estou falando aqui de uma experiência que nós tivemos com muito êxito aqui em Belo Horizonte. O orçamento participativo, ampliarmos também a participação popular, além do orçamento, para os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias, os planos setoriais, educação, saúde, assistência social, segurança alimentar, para os programas regionais, no sentido de que as pessoas participem na definição das prioridades, acompanhem efetivamente a implantação das obras e a implementação das políticas públicas. Só com o exercício efetivo da cidadania, com as pessoas acompanhando efetivamente a execução das obras, definindo as prioridades, fiscalizando no dia a dia a execução dos recursos públicos, é que nós vamos efetivamente superar a corrupção no Brasil. Deputado, falando em corrupção, eu queria saber do senhor como que você acha essa questão do financiamento para a campanha, essa questão de Caixa 2. Você acha que realmente é impossível fazer campanha sem dinheiro de Caixa 2? Nós podemos e devemos, Ana Luísa, baratear em muitas campanhas do Brasil. O primeiro passo que eu vejo é a resposta anterior que eu dei. A participação popular, a democracia participativa, o orçamento participativo, o planejamento participativo, nós abrimos espaços para que as pessoas, através das igrejas, dos movimentos sociais, dos sindicatos, tanto de empresários como de trabalhadores, das universidades, das escolas, dos movimentos ligados à defesa do meio ambiente, à cultura, enfim, tudo que há de vivo, de presente, de atuante na sociedade brasileira, além de ser um instrumento fundamental, como eu disse anteriormente, para nós combatermos com eficácia e superarmos mesmo definitivamente em todos os níveis, no plano municipal, estadual e nacional, todas as práticas de corrupção e de uso indevido, desperdício do dinheiro público, eu penso também para o exercício da democracia, para que as pessoas possam votar com consciência, é fundamental que elas participem. Nesse sentido, eu considero, por exemplo, que nós devemos liberar o prazo de campanha eleitoral. Eu sou contra a eleição em 45, 60 dias. Por que não fazer campanha o tempo todo? Pode, ué. Vai conversar com as pessoas, desde que não use o dinheiro público e nem abuse do dinheiro privado. Eu lembro sempre uma experiência que nós tivemos, já falei aqui do orçamento participativo, nós ganhamos a Prefeitura de Belo Horizonte numa campanha memorável que durou 1 ano. Eu percorri Belo Horizonte inteirinha, visitei todas as vilas, favelas, bairros, participei de reuniões, debates. Então eu penso que nós precisamos ampliar, alargar os espaços democráticos e quanto mais nós fizermos isso, quanto mais nós possibilitarmos que as pessoas possam exercer no dia a dia os seus direitos e deveres de cidadania, nós estaremos possibilitando eleições mais
baratas. E é claro que eu sou rigorosamente contra qualquer forma indevida de Caixa 2, até mesmo de uso abusivo de recursos privados. Deputado, falando em eleições mais baratas, campanhas mais baratas, como o senhor está dizendo aí, o deputado Durval Ângelo, que é do seu partido, esteve aqui e ele, inclusive, citou isso. Ele disse que quando foi candidato a prefeito em Contagem, ele disse que ficou abismado com a quantidade de dinheiro que se é destinado para a parte de marketing nas campanhas. E citou também que talvez o partido PT, ele se deixou devorar um pouco pelo fascínio do poder. Ele usou essa expressão aqui. Como é que o senhor comenta isso, por exemplo, já que o senhor está falando em barateamento das campanhas, o senhor acha que o PT realmente ele gasta muito com marketing e o senhor é contra isso também? E eu gostaria que o senhor também fizesse um comentário sobre essa declaração do seu colega de partido sobre o PT ter se deixado levar pelo fascínio do poder. Eu prefiro não comentar as declarações do meu companheiro, amigo deputado Durval Ângelo, porque eu não vi na íntegra a sua colocação. Eu faço, então, as minhas colocações. Eu considero que nós, do PT, devemos fazer, sim, uma vigorosa autocrítica, usando a linguagem da minha formação, da formação cristã, um bom exame de consciência, com determinação de corrigirmos para o futuro, pelo fato de termos aceitado as regras do jogo com relação a financiamento de campanhas eleitorais, né? Eu penso que nós temos que voltar mais às nossas origens nesse sentido. E também lutarmos contra esse uso abusivo da propaganda nas eleições. Quer dizer, os candidatos estão sendo vendidos como se vende um sabonete, né? Nós precisamos que os candidatos se apresentem como eles realmente são, com seus conteúdos próprios, com as suas convicções, com as suas propostas, com a sua história, com aquilo que já fizeram ou deixaram de fazer em benefício do povo, do seu compromisso com o bem comum. Então, eu penso que nós devemos retornar, sim, a campanhas mais simples, campanhas mais limpas, mais diretas, afastando esse uso abusivo do chamado marketing, né? Que, na verdade, outra forma é de propaganda eleitoral. Nós não precisamos de propaganda eleitoral, nós temos que estabelecer uma relação direta de comunicação entre os candidatos e a população, a sociedade, a cidadania. Por isso que eu insisto em dizer, Delma, que é fundamental também que as pessoas se interessem pela política, que as pessoas participem. Não adianta só reclamar depois das consequências ruins. É fundamental também que as pessoas participem, se interessem, procurem conhecer mais sobre a política, sobre o nosso país, sobre os candidatos, para votarem com consciência e com responsabilidade individual e coletiva. Ok, obrigada, deputado Patrus Ananias. Deputado Patrus Ananias conversando com a gente no Café com Política de hoje. Muito obrigado pela entrevista, sempre bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Eu quero agradecer a vocês todos, Rodrigo, Delma, Ana Luísa, o nosso Palhares, ficou ali silencioso, trabalhando ali nos aparelhos. Agradecer o Denilton, fotógrafo, todos que me receberam aqui na Rádio Super Notícia e dizer que participei com muita alegria e com o coração aberto. Muito Ana obrigado. Luísa Faria, repórter do Caderno de Política do Jornal Tempo, repórter também aqui da Rádio Super Notícia. Obrigado pela participação. Obrigada. Bom dia.